Vamos começar dando um bem-vindo aqui aos colegas, o Guilherme, o Lauro e a Daniele. Bom dia para vocês, um bom café com biomecânica conosco. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom, então, vamos começar falando um pouquinho da dinâmica do laboratório, né? O laboratório da Universidade de Caxias do Sul. Quanto tempo é que está atuando, Dr. Lauro, este laboratório? Do ponto de vista clínico, o laboratório começou a atuação no ano de 2014. A gente começou a organizar o laboratório para atendimento de pacientes externos no início de 2014 e por volta do mês de agosto ou setembro, a gente começou a atender pacientes externos do laboratório. Apesar de não haver uma rotina tão grande de atendimento, a gente acaba atendendo pacientes um dia por semana. A gente já tem quase 500 pacientes atendidos no laboratório, que é um número razoavelmente interessante, do ponto de vista de formação do nosso conhecimento geral sobre esse método de tratamento. Sabe, Bruce Lee falava uma coisa, né? Bruce Lee falava, eu não tenho medo do homem que sabe dar 10.000 tipos de golpes. Eu tenho medo do homem que sabe dar, que deu um golpe 10.000 vezes. Né? Então, isso daí, né? Vocês já estão com um N razoavelmente robusto, 500 pacientes avaliados, né? E isto é experiência, né? Guilherme, o que tu acha? Olha, Christian, com certeza. Tu sabe que é interessante de ver quando tu me solicitou o caso para a gente discutir hoje, né? A gente conversar a respeito com os colegas. É interessante de ver que também a gente teve uma forma de ver os pacientes que foi evoluindo conforme os laudos foram sendo feitos, né? A gente tinha uma forma de olhar os pacientes, a gente foi aprimorando isso e criando um método de se avaliar a marcha dos pacientes, que hoje ele já é bem fixo, bem presente na equipe, né? A gente hoje consegue fazer os laudos de uma forma bem dinâmica, sem tantos problemas na hora da discussão. Eu acho que é bem bacana a curva de aprendizado que a gente tem com isso e a evolução que a gente tem na construção dos laudos. Agora, o que mudou dos primeiros exames até hoje? Para mim ou para o Lauro essa? Lanço para o Lauro essa daqui. O que mudou, Christian, é que a experiência ajuda bastante. A gente demorava muito mais tempo em coletar exames. Com certeza, o exame, a coleta demorava muito mais. E a produção de um laudo compreensível também demorava muito mais. Quando a gente começou a trabalhar, a gente precisava de o dia clínico do laboratório fosse dedicado à coleta do exame. Então, a gente começava o exame talvez 8, 9 da manhã e ia fazendo a coleta do exame até perto de meio-dia. Aí, quando a gente voltava no período da tarde, a gente geralmente passava a tarde inteira fazendo um laudo, produzindo um laudo. Então, sentado, discutindo ponto a ponto, tentando entender todas as coisas, para não deixar passar nenhum dado do exame. Então, essa era a rotina do serviço. À medida que a experiência vai aumentando, a gente pode ir acelerando o serviço que é oferecido com o mesmo grau de qualidade, porque as coisas se tornam mais óbvias, mais reprodutíveis. Então, o que a gente acabou fazendo atualmente é que a gente pode fazer 3 a 4 exames por dia e junto com eles, no mesmo dia, produzir laudos que a gente já tem, exames que a gente já coletou, mantendo a mesma qualidade, o mesmo tipo de atenção aos dados que a gente coleta
com bastante confiança na qualidade da coleta que a gente realizou. Então, isso é uma das... Eu me lembro quando fizemos o primeiro evento aqui em Porto Alegre, que veio o Roy Davis, que ele comentava que fazia 8 exames por dia, né? Que a gente olhava aquele como um monstro. Meu Deus, 8 exames por dia, como é que ele fazia, né? Claro, ele tem milhares de exames executados, né? Então, se vocês, no começo, era um exame, e hoje, depois 500, já estão conseguindo realizar em tranquilidade 4 exames em um dia, chegar a fazer milhares, é lógico que depois você chega naquele ritmo ali que o Roy Davis, né, que a gente olhava e falava, meu Deus, como é que eles fazem esta coisa, né? É prática, né? O professor Roy Davis, quando esteve aqui, ele mostrou para a gente um pouco da rotina dele. Eu tive visitando ele em Greenville, na Carolina do Sul, e o laboratório do Shriners, quando eu estive lá em 2014, ele já tinha atendido 14 mil pacientes. Uau! É um número extremamente grande. E o funcionamento do Shriners em relação à análise de marcha também é um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque eles têm um ambulatório de atendimento de pacientes que vêm para o Shriners todo dia. E nesse ambulatório, as pessoas que atendem, eles entendem que a análise de marcha é essencial, como realmente é. O que aqui, no nosso meio, ainda não é uma coisa tão divulgada como essencial, apesar de ser extremamente essencial. Então, o paciente que vai no ambulatório, ele recebe uma orientação lá no ambulatório às 2 da tarde, 3 da tarde, 9 da manhã, qualquer horário. Diz assim, tu precisa de análise de marcha. E o paciente diz assim, tá, como é que eu faço isso? Tu vai ali no laboratório de marcha, bate na porta que tu vai fazer o exame. É assim que funciona no Shriners. Então, o cara sai do segundo andar, desce no primeiro andar, bate na porta e vai fazer análise de marcha. Vou fazer o raio-x. Ele vai fazer agora. Vai fazer agora. Eles vão fazer o exame. Então, se tiver 2, 3 ou 10, eles vão fazer os exames. Sim, sim. A equipe é extremamente treinada. Eu fiquei muito impressionado quando eu estive lá. Vou fazer o raio-x mesmo. Vai lá, faz um raio-x para ver se... Talvez daqui a alguns anos, uns 30 anos, a gente esteja nesse nível. Daniele, você entrou no meio desta turminha, né, Guilherme? Como é que foi entrar dentro de um laboratório? Como é que foi o começo, né, para uma fisioterapeuta entrar dentro de uma equipe multidisciplinar e trabalhar com biomecânica? Bom dia. O meu primeiro contato aqui com o laboratório, então, foi durante a graduação, né? Então, uma disciplina aqui da fisioterapia, e surgiu, então, a oportunidade de poder estar fazendo meu trabalho de conclusão de curso com o laboratório, né? Então, foi análise de marcha com indivíduos amputados. Nesse momento, eu já gostei muito da dinâmica, de como funcionava o laboratório, mas, claro, meu conhecimento, ele era muito pequeno, né? Comparado ao que hoje eu estou conseguindo ter de aprendizagem. Surgiu também a oportunidade de uma vaga, então, para técnico de laboratório, que foi quando eu fiz a minha inscrição, né, e fui selecionada, então, para começar a atuar como técnica. No começo foi bem difícil, né, para poder saber lidar com o software, era bem complicado, mas deu tudo certo. Hoje, claro, tem muita coisa ainda para aprender, mas eu já consigo participar também da elaboração dos laudos, da discussão, consegui ter uma aprendizagem melhor sobre o exame físico, né? Fiz o curso de análise de marcha do Guilherme, né? Então facilitou muito. Esse feito que nós fizemos juntos com o Guilherme? Isso, esse mesmo. Então, ali... Tem que fazer o exame, nós temos um exame para este curso aí. Ótimo, então. Então, ali já ajudou muito também. E, claro, comecei a aplicar mais durante a minha atuação com os meus pacientes também, que também eu vi que encareceu muito o meu atendimento. E já faz um ano, né? Comecei o ano passado, em fevereiro. Peguei, claro, aquela época ali que a instituição fechou, o laboratório ficou fechado por alguns dias, então não tinha uma demanda tão grande de pacientes, mas depois normalizou.
E também tem as graduações, né, que vêm e fazem os trabalhos de conclusão de curso aqui. Então, também não tinha, então não estava tendo tanta prática. Mas daí depois, ali na metade do ano, normalizou os atendimentos e essas graduações e os trabalhos científicos, então deu para treinar melhor. Ótimo. A Dani esqueceu de comentar, Cristian, que ela já Sim. foi, inclusive, responsável de coletar alguns mestrados aí também. Ela participou um pouquinho de coleta de gestante também. Ela já está bem ativa nas partes acadêmicas e hoje ela já faz parte também das nossas pesquisas. A gente tem Sim. projetos encaminhados para o Comitê de Avaliação da Universidade, que a Dani já é a nossa pesquisadora contribuinte das atividades. Porque, assim, o laboratório, nós estamos falando da parte clínica, mas ele tem também toda a parte acadêmica, né? Que é talvez o foco maior do laboratório, né? Se eu não estou enganado. Na verdade, Hoje empata, a demanda né? maior, né? Hoje A empata, demanda... porque as pesquisas não estão meio paradas agora, Dani? Como é que tá agora as pesquisas? Isso, agora, como iniciou o semestre, né, há pouco tempo, voltou de novo a ter algumas procuras, mas eu, claro, acredito que um pouco fica impedido devido à pandemia mesmo, né, algum receio de pacientes de vir e de participar, né, das pesquisas, Tá. mas sim já iniciou novamente com gestantes. Ok. O Dr. Lauro tem que sair daqui um pouquinho porque entrou uma emergência para ele. Então, já vou passar a fazer as últimas perguntas antes de liberá-lo. Mas antes disso, pessoal, eu quero mostrar para vocês também uma outra questão bastante importante, tá? Que era o evento que estava comentando antes. Está vendo a minha tela? Está aparecendo para vocês, Guilherme? Uhum. Ok. Esse daqui é o site da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha e Movimento Humano. Olha só qual é o link aqui, sbacm.org, tá? Então, aqui eles já colocaram agora a programação, que eu ainda não vi, do evento que vai ter em Recife, tá? Que vai ser, se não me engano, em novembro, né? Deixa eu ver aqui se tem a data já. 14 e 16 de outubro, isso. Isso. Um mês depois eu coloquei. Então, nós temos já vários nomes internacionais confirmados, que são Kate Steele, Marcos Crespo, grande Marcos Crespo. É amigo seu também, né, doutor Lauro Marcos? Sim, grande amigo. Jennifer Ziziquel, Paulo Selber, que teve também no Congresso de Curitiba, né, na primeira edição edição oficial, né? Tom Novacek, gente, este é um nome pesado, né? Pesado este nome aqui. Luciano Dias. Em breve, mais informações sobre os palestrantes. E aqui tem um cronograma preliminar que eu ainda não vi e vocês podem dar uma olhada. Então, nós temos já bastante cronograma aqui de eventos que vai participar. O evento é online, correto? Correto, completamente online e gratuito. Olha só, pessoal, barbada. Vai ter workshop pagos, né, presenciais, o Dr. Melanda me colocou, ainda não dei uma olhada exatamente no programa, mas discutiremos mais este programa com vocês, então vocês podem acessar, já dar uma olhada. Recomendo muito vocês olharem esta programação aí, porque, gente, é gratuito, nomes pesados, gente que trabalha com marcha, 10 mil chutes, né? 10 mil golpes do Bruce Lee estão ali no evento que vocês vão ver lá em outubro, do dia 10 ao dia 14. Então, doutor Lauro, para liberar você, já vou fazer algumas perguntinhas que nós preparamos aqui, tá? A primeira é: qual é o papel do médico dentro de uma equipe multidisciplinar, como estamos vendo aqui participando hoje, né, na análise de marcha?
Obviamente, o laboratório de marcha ele funciona muito bem com profissionais não médicos, exatamente. Ele funciona bem com engenheiro, fisioterapeuta, com kinesiólogos, com profissional de educação física, especialistas em análise de marcha especificamente. O médico entra no conjunto disso, primeiro ajudando nessas questões básicas da marcha, se isso em algum momento for necessário, mas essencialmente num laboratório clínico da marcha, onde tradicionalmente a gente recomenda formas de tratamento para os pacientes. Para isso a gente precisa de um profissional médico. Eventualmente a gente recomenda procedimentos cirúrgicos, procedimentos invasivos, e para esse tipo de recomendação, um profissional médico é interessante que participe. Alguns laboratórios no mundo não têm profissionais médicos trabalhando no laboratório, então isso obviamente é possível e não é uma questão essencial para que haja funcionamento do laboratório. Porém, esses laboratórios, se for comparar o laudo, o reporte do exame que eles produzem todo o reporte biomecânico, todas as questões e quais são as relações entre estas alterações que a gente vê da marcha, de causa e efeito e gravidade, vamos dizer assim, de importância durante a marcha. E o laudo, então, para nesse ponto sem haver recomendações de tratamentos mais invasivos, quando não existe o profissional médico na equipe. Mas eu acho que ter um médico e principalmente alguém que possa trabalhar junto com a equipe, não ter uma palavra final, mas ter uma equipe trabalhando junto, é essencial para que o laboratório funcione de uma forma harmônica e produtiva. Casos de alta complexidade, eu não vejo como não ter um médico, né, doutor Lauro? Eu acho que casos de alta complexidade, o médico tem que ter, né? Ou estou enganado? Eu acho que não é exatamente tem que ter. Se a gente hoje não tivesse médico no laboratório, no nosso laboratório em Caxias, ou se não houvesse médicos no laboratório da ACD em São Paulo, se não houvesse médico no laboratório do Hospital Albert Einstein, as equipes são extremamente qualificadas, produz exatamente todas essas questões que precisa da análise de marcha de uma forma absolutamente perfeita. Então, se eu, o doutor Eduardo, a doutora Carolina não estivermos lá no laboratório da universidade, certamente o Guilherme e a Dani vão fazer o exame de uma forma extremamente adequada, vão produzir um laudo de forma extremamente adequada, e eles só não vão recomendar tratamentos ortopédicos por uma questão de atividade profissional de cada um. Mas mesmo o caso mais complexo que a gente possa obter, se o laboratório se propõe a fazer um exame e não ser um tipo de laboratório que recomenda tratamentos, como tradicionalmente quase todos os laboratórios clínicos são, o exame pode ser feito sem um médico de forma bem tranquila. Não é essencial que haja um médico na equipe, é desejável, obviamente, mas os outros profissionais, todos eles são capazes de produzir o mesmo tipo de reporte do exame da marcha. Não existe uma necessidade para casos mais complexos de algum tipo de profissional diferente. Aí agora engato a última pergunta, né, sobre isso. Então, quais são os pacientes e as recomendações oriundas deste exame, doutor Lauro? Esse exame, eu costumo fazer uma analogia com o prisma de luz. A gente enxerga com o nosso olho uma faixa muito estreita de coisas. E a gente enxerga uma pessoa caminhando de uma forma muito limitada, com várias limitações físicas para a gente enxergar as coisas que precisam realmente enxergar em termos. O laboratório de marcha nos dá a possibilidade de separar os movimentos nos 3 planos de movimento. Ele é um exame, então, tridimensional.
e nos dá a possibilidade de enxergar, de ter contato com coisas que são invisíveis aos olhos. Nos dá a possibilidade de enxergar a cinética da marcha. A partir disso, a gente pode entender como que o paciente caminha de uma forma adequada. Na prática, quando eu tenho um problema, e qualquer problema que afete a forma de um paciente caminhar, eu preciso entender como ele caminha para poder recomendar o melhor tratamento possível. É como se o Guilherme tiver agora de manhã uma dor no peito, for na emergência de um hospital, o médico colocar um estetoscópio no peito dele e disser para ele, Guilherme, tu vai precisar fazer uma cineangio, uma ponte safena. O Guilherme hoje, em 2021, vai dizer para o médico assim, não, peraí, vamos fazer um outro exame, né? Isso não vai ser só ouvindo meu coração aqui que eu vou fazer uma cirurgia. É mais ou menos isso com análise de marcha. A gente tem pacientes complexos, por exemplo, com paralisia cerebral, que precisam uma definição de tratamento, se é um tratamento cirúrgico, de uma cirurgia ortopédica de 6 horas de duração, ou um tratamento neurocirúrgico irreversível com risotomia posterior seletiva. E esse paciente vai no médico e imagina se o médico diz para ele, não, olha, eu estou te olhando aqui, tu precisa fazer uma neurocirurgia de 6 horas que é irreversível. Mas só pelo que eu estou olhando aqui, falta alguma coisa, né, Christian? Então, vai dar certo, vai dar certo. Nós estamos em 2021, não tem mais espaço para isso. Essa medicina já acabou. Isso não existe mais. A gente precisa comprovações e estudos definitivos. Mas voltando à pergunta que tu fizeste, aonde o laboratório de marcha recomenda coisas, a gente recomenda desde não fazer nada, que é uma recomendação difícil e importante, aqueles pacientes que não precisam fazer procedimentos, ou que devem evitar procedimentos em algum momento, baseado em toda essa situação. Isso é extremamente importante. É difícil hoje em dia, numa sociedade capitalista, a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, porque está todo mundo buscando lucro com o seu trabalho. E o lucro na medicina, ele é relacionado com a complexidade do que tu faz. Então, quanto mais difícil e mais complexo o tratamento, mais tu recebe. Então, se tu recomenda para alguém não fazer nada, na verdade, tu está recebendo praticamente nada, ao invés de receber a mesma coisa, dependendo da importância. Mas esse é o mundo capitalista que a gente vive e, bom, tem suas vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Então, vai desde fazer alguma coisa até não fazer nada, desde recomendar a forma de atuação ou atenção maior de tratamento de fisioterapia do paciente, o uso ou não, de que tipo de órtese o paciente deve usar, se o paciente faz ou não procedimentos invasivos com a aplicação de toxina botulínica, que é uma coisa comum da gente ver nos pacientes, se faz ou não cirurgias ortopédicas em um lugar, em múltiplos lugares, se faz ou não neurocirurgia, ou se precisa de correção de uma deformidade ou não, a gente acaba recomendando coisas bastante variadas, e com a ajuda do laboratório de marcha a gente pode ter certeza de que a recomendação ela é baseada em evidências claras e bem fundamentadas na literatura médica. Isso. Obrigado, doutor Lauro. Agora, eu sei que você tem que sair, né? Então, acho que cheguei no limite do seu horário. Isso, Ok, então eu quero agradecer mais uma vez a participação. Acho que já fizemos 4 ou 5 lives com o doutor Lauro, sempre muito enriquecedoras, né? Hoje estamos fazendo junto à equipe que trabalha na UCSI, tá? E eu quero agradecer, então, doutor Lauro. O Dr. Lauro foi o pioneiro, né, da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha, ele que fez o primeiro evento para começar a criar a sociedade aqui em Porto Alegre no ano de 2016, né, Guilherme, tu lembra, né, tu estava também. Eu lembro. E foi um evento muito bacana, eu tive o
prazer de poder participar e contribuir também dentro deste evento. Então, gente, salientando de novo que tem o evento em Recife, dia 14 e 16, do site da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha, sbacm.org, né? E o Dr. Lauro comentou, gratuito, online, nomes pesados participando por divulgar sempre mais este conceito de dados para poder fazer uma recomendações, uma conduta clínica baseada em evidência. Gente, hoje em dia existe uma frase que é a frase do século, que quem pegou está fazendo bilhões ou trilhões. Sem dados, você tem somente mais uma opinião. Então, o que eles estão colocando aqui é que eles traçam com dados uma conduta baseada em evidências científicas de literatura, que hoje tem uma certa robustez. Então, gente, não temos mais como fugir, como está falando o Dr. Lauro, tem que ter esse tipo de trabalho, né? Esta investigação detalhada. Claro, existe uma escala, né? Podemos partir também com coisas simples. E depois as coisas complexas precisam de uma análise mais investigada, mais instrumentada, mais complexa também, né? Mas é importante começar a trabalhar com a mentalidade de dados, né? Isto é fundamental. Bom, então, obrigado, doutor Lauro, por ter contribuído hoje também. Um bom trabalho para você. Obrigado. Tá? Espero tê-lo de novo aqui conosco. Sempre um grande prazer. Obrigado. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau, Lauro. Tchau, Dani. Bom, então vamos continuar aqui com os nossos dois convidados, a Daniela e com o Guilherme. Agora eu vou começar contigo, Daniela, algumas perguntas, né? Tá, tu está trabalhando de técnico ali, tu faz as coletas, imagino que tu que coloca os marcadores. Eu coloco os marcadores, mas o Guilherme faz as marcações. A gente é um trabalho de formiguinha. Ok. Porque é a parte mais crítica do exame, provavelmente é justamente a colocação dos marcadores, né? É aquela que também pode demorar mais tempo, dependendo da condição física do paciente também, né? Mas o que queria te perguntar é assim, quais são os pacientes que se beneficiam da análise de marcha pensando na tua experiência, na tua formação como fisioterapeuta também? Bom, qualquer pessoa pode se beneficiar da análise de marcha, né? É claro que, principalmente, aqueles que já apresentam algum desvio na sua forma de caminhar, né? Que tem diminuição da mobilidade articular, que apresentam alguma ineficiência da atividade muscular, né? Principalmente pacientes neurológicos, que, como aqui no caso, é muito comum vir pacientes com paralisia cerebral, pacientes com Parkinson, pós-AVC, traumatismo crânioencefálico. Tem também casos de pacientes com mielomeningocele, né, malformações congênitas, enfim, uma infinidade, né, de pacientes. Tem pacientes ortopédicos também, então, pacientes que fizeram colocação de prótese de quadril e joelho, ou pacientes que fizeram cirurgias de coluna, pacientes com amputações e que estão apresentando, né, algum déficit ou algum desvio na forma de caminhar. Mas também pode se beneficiar pacientes a fim de prevenir, né, futuras lesões. Então, pensando em idosos, né, evitar quedas, né, se observa daqui a pouco que aquele paciente já está tendo um risco de queda, por que não, né, fazer a avaliação de marcha dele e já poder comparar, né, o que eu posso estar trabalhando para prevenir que ele caia. Pacientes com dores crônicas também, que apresentam já algumas compensações, né, durante a caminhada e também podem vir a ter maiores complicações futuramente. Sobre esta questão do risco de queda, nós fizemos um baita trabalho um tempo atrás, tu lembra, Guilherme, com muitas lives, muitos conteúdos. Vou adiantar uma coisa, que não sei se você sabia, mas o mês que vem, dia 24 de junho, é o Dia Mundial da Prevenção de Quedas. Então, nós, como Kinetec, o mês que vem, queremos fazer uma divulgação bastante robusta sobre este dia,
sobre a questão de assim, informar que é importante porque é o primeiro no mundo fator de hospitalização de idosos, né, a queda. Então, sobre esta questão aí, tá, mês que vem faremos uma divulgação bastante robusta. Para fazer uma avaliação de risco de queda, não é necessário um laboratório completamente instrumentado, tá? Existem testes práticos que vocês podem fazer, importante de novo trabalhar com dados para informar os clientes, os pacientes, né, das condições. Então, a gente, dia 24 de junho, lembra dessa data que é bastante importante, Dia Mundial de Prevenção de Risco de Queda, tá? Agora, Dani, mais uma coisa. Como fisioterapeuta, né, pensando na tua formação, quando tu recebe um laudo com dados de análise de marcha, né, como é que tu te beneficia? Que informações tu consegue ter ali que podem ajudar depois a traçar os teus tratamentos? Sim, se beneficia de diversas maneiras, né? A partir do momento em que o exame ele é completo. Então, ele vai ter o exame físico bem descrito, né? Então, tu consegue ter noção, avaliação de força, né? Avaliação do tônus muscular, que está bem característico no exame, bem descrito. E além de fornecer, né, todas as alterações cinemáticas e cinéticas do paciente, vou dar o exemplo, né, de como é formado o laudo aqui. É separado, então, quais são os problemas que estão gerando as principais complicações na forma do paciente caminhar. Então, digamos, tem lá que o paciente tem uma insuficiência muscular, né? Ele tem um déficit de geração de potência, por exemplo. Dentro dessa alteração vai estar descrito o que ela está implicando em cada fase da marcha. Então, o fisioterapeuta, ele consegue ter um conhecimento muito específico do que em que momento eu vou estar trabalhando essa insuficiência muscular desse paciente, sabe? Eu vou ter que trabalhar com esse paciente em uma cadeia cinética fechada, vai ser melhor que eu trabalhe com ele com cadeia cinética aberta, sabe? Dentro da adequação dos exercícios. Então, ele vem muito específico. Tu consegue entender, esse meu paciente está diminuindo a velocidade da marcha por uma questão mais do equilíbrio ou está mais associada com força e mobilidade, sabe? Então, ele fica muito bem descrito para conseguir adequar bem o plano de tratamento. Ótimo. Olha só, sobre esta questão do exame físico, né? Eu me lembro que com o Dr. Lauro fizemos uma live não muito tempo atrás que ele detalha bastante bem a questão de como montar um relatório, de como o relatório de vocês, que estrutura tem, né? E aí eu me lembro que tem a questão de começar do histórico do paciente, né? E eventualmente exames auxiliares também, tipo radiografia, tomografia, ressonância, que acompanha o paciente. Depois do histórico e desta parte de exames, né, vem a parte do exame físico, que normalmente são os fisioterapeutas que realizam este tipo de exame. Né? Então, qual é a importância do exame físico inicial para depois executar uma análise tridimensional da marcha? Bom, dentro do exame físico e dentro das condições clínicas do paciente, muitas vezes, observando o exame tridimensional, pode ser feito diversos procedimentos, né? Talvez aqui seria benéfico fazer um alongamento para esse paciente, né? Um alongamento tendíneo, né? Uma intervenção cirúrgica. Porém, esse paciente não apresenta um condicionamento cognitivo adequado para o pós-operatório, né? Ele provavelmente teria alguma complicação após. Ou então, esse paciente possui uma força inadequada, ele não tem força suficiente para depois ter que ficar um bom tempo imobilizado e daí sim ir fazer a reabilitação, né? Seria uma intervenção que provavelmente prejudicaria o paciente, que foi o caso que o Lauro falou, né? Tem casos que não é recomendado tratamento com intervenções cirúrgicas em alguns casos, por justamente isso. O exame físico
não está dando que seria benéfico fazer aquela intervenção, né, para aquele paciente. Então, contribui bastante. Perfeito. Eu acho também muito importante sempre, né? De qualquer forma, o exame físico tem que ter. Nós estamos com um instrumento que permite ter uma medição muito acurada hoje, que é o BioBeat, o Guilherme está conhecendo. Espero que ali vocês comecem a brincar com aquele brinquedinho ali também, que vai permitir fazer também teste de força, vai permitir fazer alguma coisa nova nesse sentido também. Olha, Guilherme, que tá. Eu vou te mostrar, Guilherme. Deixa muito bom. Deixa ele chegar bem esta parte aí, que depois eu vou te mostrar. Agora, Guilherme, um laudo de marcha completo de um laboratório são várias páginas, certo? Normalmente, quantas páginas vocês produzem ali no laudo de vocês? Olha, depende do laudo, mas varia de 10 a 15, 10 a 8 a 12 páginas, assim. Normalmente são 10 ou mais páginas. Um livro, um manual, né? É um manual descrevendo o movimento do paciente, realmente. Ok. Aí, para descrever uma coisa assim, é principalmente interpretar, entender dados, né, Guilherme? Qual é a importância do conhecimento de biomecânica nisso aí? Olha, Christian, essa é uma pergunta bastante profunda, porque basicamente a análise de marcha ela se debruça sobre a biomecânica, né? Ela é o resultado final dentro dessa área clínica dos pacientes com problemas de locomoção que une os conhecimentos da engenharia, dos torques, das forças, dos ângulos, com o conhecimento biológico, né? Do movimento, da análise de movimento, do entendimento do movimento, da intervenção no movimento, seja ele por meio de exercícios físicos, fisioterapia, ou de intervenções cirúrgicas. Então, o conhecimento biomecânico ele é o início, né? Ele é o primeiro passo. Entender a biomecânica, entender como se descreve o movimento e quais são as alterações ali presentes. Para aí a gente poder ir para uma das 3 áreas, que são a educação física, a fisioterapia e a medicina, que vão contribuir com o movimento desse paciente. Então, o paciente está no meio disso, inserido na biomecânica, e as 3 áreas entram aqui com suas contribuições. O que é biomecânica da marcha, Guilherme? Biomecânica da marcha, Christian, se a gente ler as definições que a gente tem, é o estudo da mecânica da locomoção sob a ótica da análise de movimento e da física, né? Então, a biomecânica da marcha é quando a gente utiliza esses instrumentos físicos mesmo, assim, Newton, para descrever o movimento. Então, a partir da descrição da trajetória de um marcador numa articulação do paciente e a projeção desse marcador entre outros marcadores que estão no corpo, eu consigo desenhar o ângulo articular. A partir da aceleração desse paciente ao pisar numa plataforma de força, eu conhecendo a direção dessa força, eu sei qual é a força de reação das minhas articulações acontecendo ali. E aí eu consigo calcular os torques, ou seja, o esforço que cada articulação tem. E aí, se eu junto o ângulo articular, ou seja, a variação do ângulo articular, e multiplicar isso pelos torques, eu vou ter as potências articulares. Então, biomecânica da marcha é apresentar detalhadamente a descrição do movimento, a descrição dos esforços musculares e depois as potências que me diz se esses esforços são concêntricos ou excêntricos e o quanto de esforço cada articulação está produzindo. Então, é uma descrição física daquilo que está acontecendo num organismo biológico. Eu gosto sempre de falar, no começo estava, quando eu comecei a trabalhar com biomecânica, que é médico, fisioterapeuta, cinesiólogo, educador físico, toda uma situação, aí disse, pá, porque assim, o corpo tem uma estrutura física que precisa se locomover. Aí,
a estrutura, eu sempre gosto de falar que a estrutura, né? Ossos, ligamentos, músculo, quem domina esta área aí são os médicos, a estrutura. Se a estrutura está quebrada, está deteriorada, está lesionada, se a estrutura está com problema, a função também não vai. Mas quem lida com a estrutura são os médicos. Aí depois vem a função. Esta estrutura tem que se movimentar. Né? Tem que se movimentar, esta estrutura tem que se movimentar. É ali que entra a fisioterapia. Esta estrutura, como desempenha o movimento, ela pode melhorar o movimento, não pode melhorar, como é o desempenho deste movimento? É ali que entra a educação física, desempenho. Então, eu gosto de falar assim, estrutura, função e desempenho. É aí quando nós temos clientes que... porque depois um pouquinho se misturam, existem pontos de cruzamento, né, destas partes, né? Não é uma passagem de bastão seca, aqui termina a estrutura, começa a função, aqui termina a função, começa o desempenho, não. Tons de cinza. A pessoa é uma, né? Não é que ela é... né? A pessoa é uma, não é que temos como abri-lo. Então, tem que ter esta multidisciplinaridade, esta interseção entre as demais áreas para que precisa de um conhecimento extremamente específico para depois criar uma relação global sobre o subjeto. É o que acontece no laboratório de Marchi, que, na minha opinião, é fantástico ver esta coisa. Claro que depois tem a questão de como lidar a discussão, né? Aí, por exemplo, né, eu sei que existem várias vezes discussões extremamente fortes, né, no preparar um laudo dentro da equipe. Como é que vocês lidam com esta parte, Guilherme? Porque cada um pode ver um ponto de vista uma coisa diferente, né? Olha, Cristiano, eu acho que, assim, cada um tem o ponto de vista das alterações do movimento, mas uma coisa que converge é o bem-estar desse paciente. Então, cada um de nós vai ter uma forma de contribuir dentro dessa sua área que realmente se converge no bem-estar do paciente. Então, cada um de nós vai apontar ali elementos que podem contribuir com o bem-estar do paciente e, simultaneamente, não se chocam com os outros, porque, como eu disse, apesar da gente ter, assim, zonas em que tanto a Dani, quanto eu, quanto o Lauro podemos discutir, a gente tem focos muito específicos no que cada um de nós pode contribuir, né? E aonde cada um de nós vai estar atuando. E eu acho que isso é uma coisa muito importante no trabalho transdisciplinar, né? Cada um trazer o seu alicerce para conseguir sustentar o paciente e o quanto ele vai se beneficiar de todo o processo de análise de marcha. Olha só, Guilherme, aqui está perguntando o André Luiz Oliveira, vocês poderiam disponibilizar um laudo para conhecimento em PDF? Guilherme, pode mostrar um caso, uma coisa aqui, para eles ver um pouquinho, né, o método de trabalho. Claro. Depois, André Luiz, se você manda um direct no nosso Instagram, nós vamos enviar para você um laudo completo de marcha multifactorial, tá? Um relatório numérico com tudo isso. Ok, tu pode compartilhar, Guilherme, para nós? Claro, vamos compartilhar a tela aqui. Eu vou compartilhar minha tela inteira, Christian, aí vocês me falam se está aparecendo adequadamente, porque eu dividi a tela em dois. Chegou Tá ok? Está aparecendo bem o laudo, está aparecendo bem o paciente também aqui? Está aparecendo perfeito. Maravilha. Então, Christian, um laudo de marcha aqui, como o espectador aí solicitou, dentro do laboratório da universidade, a gente criou uma forma de apresentar o maior número de informações possíveis na primeira página, né?
Então, a gente apresenta, claro, aqui os dados do paciente que eu censurei, mas as classificações motoras que são importantes para os clínicos terem uma informação preliminar da qualidade de movimento. Então, a gente usa 4 escalas diferentes para fazer uma descrição profunda, o GMFCS, o FMS, o GDI e o FIQ. Inclusive, o GDI é a Dani que calcula lá para a gente, dentro de uma planilha com os dados de marcha. Depois, nós apresentamos as alterações observadas. Aqui eu peguei um caso um pouquinho mais objetivo, mais simples, com poucas alterações. Então, por exemplo, aqui a rotação pélvica, a obliquidade pélvica, a espasticidade, e o quanto isso está afetando efetivamente o movimento desse paciente. Então, um efeito moderado ou se está tendo um efeito alto na locomoção do paciente. Então, a gente vê que essa espasticidade do tríceps oral está atrapalhando de uma forma importante. E nessa primeira página mesmo, a gente apresenta as recomendações de intervenção. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem uma recomendação bem médica aqui, né? Então, alongamento cirúrgico de tríceps oral. E abaixo nós temos as recomendações de intervenção de fisioterapia. Que, inclusive, a Dani esqueceu de comentar, mas a Dani hoje, Christian, ela tem uma clínica que ela é referência entre os médicos lá de Caxias do Sul para a recomendação de reabilitação de marcha. Então, hoje, se a gente tem um problema e não sabe para onde mandar o paciente, a gente diz, manda para a Dani, lá em Caxias, que ela sabe como resolver e como tratar esse paciente adequadamente. Dani, tu tem que testar o BioBeat. Ponto. Viu só? Tem que testar. Tá? Tu tem que testar o BioBeat ali. Tenho certeza que eles já estão trabalhando lá com análise de ser marcha bacana. visual, e agora o próximo passo é a Dani começar a implementar as tecnologias dentro da clínica, Sim. né? Tu tem que testar o BioBeat. Vale a pena. Vale a pena. Bom, depois tem as variáveis espaço-temporais, que são uma série de variáveis, né? A gente faz uma descrição específica de cada uma das alterações e como isso está afetando o movimento. E depois os gráficos, os famosos gráficos. Então, um paciente que tem uma marcha de uma determinada forma, vamos botar ele em slow motion aqui, eu tomei o cuidado de censurar o paciente para a gente não preservar a identidade dele aqui. O movimento vai ser descrito por uma série de gráficos. Então, a gente pode ver aqui no arquivo que são 11 páginas de gráficos e de exames físicos para descrever o paciente. E o tipo de alteração, então, em pelve, em quadril, em joelho, em tornozelo. E esse é um paciente, por exemplo, que é curioso, que é uma coisa que acontece muito lá, Christian. Que são assim, são pacientes que chegam com um diagnóstico conflitante dependendo da onde ele passou. Então, nós temos alguns profissionais que dizem que são pacientes hemiplégicos e outros que dizem que são pacientes diplégicos. A Dani já presenciou isso algumas vezes, que dependendo do profissional que passa, é diplégico ou hemiplégico? O que está acontecendo aqui? Por que tem diagnósticos diferentes? Porque eles vêm aqui com uma pilha de exames, né, para nos mostrar o caso, e a gente, um falou uma coisa, outro falou outra, como isso é possível, né? E isso acontece muito, Christian, porque assim, a gente percebe, por exemplo, que esse paciente, ele pisa com o pé esquerdo na ponta do pé, mas ele pisa também com o pé direito na ponta do pé. Só que só o exame da marcha vai nos passar informações específicas de se... Mostra aquele tornozelo ali, Gui. Mostra aquele Vamos mostrar. Ali. É que o tornozelo aqui, deixa eu ver, esse exame é antigo, a Dani não estava com a gente ainda. O tornozelo está aqui, Christian. É que ele está em tanta flexão plantar que os gráficos somem aqui da janela. Então, assim, aqui seria a normalidade da dorsi e plantiflexão do tornozelo no plano sagital. E o que nós temos? Os 2 pés em flexão plantar, ou seja, os 2 pés estão com os gráficos durante os ciclos da marcha, tanto durante a fase de apoio, que é essa primeira metade, quanto durante a fase de balanço, em flexão plantar, né? O que vai também causar alterações a nível de joelho, então os joelhos estão hiperestendendo por causa dessas alterações. Alterações de quadril, que um quadril apresenta comportamento normal e outro tem limitações da flexo-extensão. Então, um lado
paralisado é capaz de causar alterações também do outro lado por compensações. Então, o paciente, para ter uma marcha um pouco mais simétrica, ele, entre aspas, imita a perna doente com a perna saudável, e assim ele acaba desenvolvendo uma marcha um pouco mais simétrica e confortável de caminhar, porque se ele caminha com uma perna, entre aspas, normal, ou seja, dentro da normalidade, com uma perna doente, às vezes isso gasta mais energia do que se ele compensar a outra perna e causar um movimento ali alterado nessa perna que está saudável. E isso acaba gerando essa confusão, né? E aí, só com ali a Dani fazendo exame físico, testando a espasticidade, a força das articulações, depois coletando a marcha, né? Vendo os ângulos, quais são os ângulos que estão alterados, a gente consegue ter um diagnóstico e discutir isso, né? Claro que a gente vai fazer depois uma descrição bem profunda de por que nós chegamos nessa conclusão. Então, a gente consegue ver que a espasticidade, na verdade, ela estava ocorrendo apenas de um lado, e não dos dois lados. Um lado eram compensações oriundas da patologia do lado esquerdo. Então, o lado direito é saudável e o lado esquerdo é o lado com o acometimento patológico. E isso é uma coisa interessante, porque isso muda completamente o rumo de intervenção. E esse era o caso que o Lauro estava descrevendo. Eu vou fazer uma intervenção cirúrgica dos dois lados, nesse caso, que tem doença só de um? Não faz sentido, né? E é o que às vezes acontece, né? Ah, eu tô olhando aqui que tu tá pisando com os dois pés na pontinha do pé. Não, vamos operar esses dois tornozelos e depois tu vai fazer a físio. Só que imagina a tragédia da fisioterapeuta quando ela pega e descobre que tinha um músculo saudável que foi operado, que perdeu força, que perdeu capacidade por causa de uma operação que não deveria ter sido feita, e aquele membro poderia estar contribuindo para o movimento. Então, percebe como esse fluxo ele é problemático, né? Ele necessita essencial para traçar o tratamento mais preciso possível. Sim. É muito sensível, né? A gente está falando aqui de uma criança que ela pode ter a sua vida mudada por causa de uma má condução do seu tratamento, né, Christian? Tenho uma colocação aqui no YouTube, tá? Deixa eu ler para vocês. Uma paciente, criança, que tem uma eversão que pode diferenciar uma possível receita se a mesma já menstruou ou não, essa paciente não tem patologia, apenas má postura. Então, Christian, a gente já falou aqui várias vezes também das análises visuais ou das análises de tecnologias de menor complexidade da marcha, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente poder identificar se essas alterações comprometem ou não a locomoção e se isso necessita de alguma intervenção ou não, é fazendo a avaliação da marcha. Então, pode ser feito com acelerômetro, pode ser feito apenas com as variáveis espaço-temporais. Por mais que a Kinetec seja uma empresa de tecnologias, a gente já ensinou aqui mais de uma vez como calcular comprimento de passo e cadência sem nenhuma tecnologia, né, Cristiano? Para as pessoas começarem a fazer isso. Luciano, pega a nossa planilha ali para começar, tá? Nossa planilha está lá no site, a planilha de marcha, aquele é o começo, é a base. Junto, logicamente, a toda a parte visual do e-book, explicamos bem como juntar as duas, o e-book de marcha, tá? Dani, tu já usou, tu já viu o nosso e-book de marcha também? Eu ia comentar agora mesmo que eu utilizo no consultório a planilha bastante. Uau. E tem dado bastante resultado. Os pacientes também, eles gostam de ter esse feedback, né? De demonstrar, olha, aqui está alterado por tal e tal motivo, e tu consegue fazer a reavaliação, né? Daí tu demonstra, não, olha, a gente teve isso e aquilo de evolução, e o paciente também, ele se motiva mais, né? A partir do momento que, como foi o exemplo que o Lauro disse, eu vou solicitar que tu faça uma cirurgia sem um exame específico, né? Ele quer entender o que está acontecendo com ele, né? Por que a gente vai ter que trabalhar esse tipo de exercício, né? Por que tu tem que estar comprometido nesse momento até atingir os objetivos, né?